Fala, nono ano! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar sobre regência verbal e regência nominal, além do gênero textual carta aberta. Bom, espero que vocês façam as anotações que julgarem necessárias e também prestem atenção a esta aula, porque ela pode ser muito útil, né, para a realização das atividades de vocês. Bom, como dizia o nosso Chapolin Colorado, sigam-me os bons. Regência verbal e nominal e cartas abertas. Aula destinada aos alunos do nono ano do ensino fundamental. Galera, vamos começar falando sobre regência. Né? O palhacinho aí não está aí à toa, não, galera. Você está rindo de mim ou para mim? E aí? E vocês? Estão rindo dele ou para ele? Qual é a forma adequada? As duas? Será que as duas formas têm o mesmo sentido na língua portuguesa? Sim, 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 não, não. Vamos ver. Regência verbal e o efeito de sentido que causa na oração. Quando a gente diz, você está rindo de mim, o que você entende? Você entende que alguém está zombando de outra pessoa, né? Alguém está zombando de você, de mim, rindo de mim. Então, o verbo rir, nesse caso, é transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que pede complemento com auxílio da preposição. Bom, se vocês não se lembram o que é transitivo direto, o que é transitivo indireto, sugiro que vocês assistam a videoaulas anteriores, porque eu trato deste assunto. E mesmo que vocês fiquem na dúvida em relação a isso, sugiro que vocês busquem, né, na internet, façam uma pesquisa, né, quando tiverem oportunidade, ou livros, né? Não deixe de pesquisar nos livros didáticos. Ah, professora, eu não tenho nenhum livro aqui. Ué, vá à escola, busque um livro, pesquise sobre o assunto, não se resuma só à videoaula, não é? E a videoaula é para motivá-los também a buscar mais informações, tá? Então, transitivo indireto é quando o verbo pede complemento com o auxílio da preposição. Não se esqueçam disso, ok? Bom, ao longo dessa videoaula eu vou falar bastante sobre transitividade verbal. Agora vamos à questão do você está rindo para mim. Para mim é alguém que está procurando o quê? Ser agradável, simpático, né? Fulano está rindo para mim, né? Meu amigo riu para mim, o vizinho riu para mim. Também é transitivo indireto, também pede preposição. Só que aí a preposição muda. Então, muda a ideia, né? Ser, tornar-se agradável, tá? Isso é regência. A regência verbal, gente, ela está ligada à transitividade do verbo. Não tem como a gente falar de regência verbal sem falar de transitividade verbal. Isso é uma relação intrínseca, não tem como. Então, cada verbo vai ter uma regência diferente. Existe, inclusive, verbos que apresentam mais de uma regência, né? Ou seja, dependendo do significado, dependendo da transitividade, muda o significado. Dependendo do significado, muda a transitividade. Quer ver só uma situação? O verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto, ou ele pode ser intransitivo. Tá tudo aí para você anotar. Quando é que ele vai ser transitivo direto? Quando ele significar socorrer, ajudar, cuidar. Quando é que ele vai ser transitivo indireto? Quando ele significar ver, presenciar, caber, pertencer. Quando é que ele vai ser transitivo indireto? Transitivo indireto, verbo intransitivo, transitivo direto não. Verbo intransitivo é aquele que não precisa preposição. Aí ele vai significar quando ele significar morar, residir. E, Jussara, eu nunca ouvi falar que o verbo assistir
significaria morar, residir. Sim, significa. Ah, é raro utilizar ele nesse sentido? Sentido de morar, de residir? Ah, é muito raro, é difícil, mas existe. Então, veja só. Primeiro sentido, no sentido de socorrer. Um médico assistiu ao doente. Não é um médico assistiu ao doente. Se você usar um médico assistiu ao doente, você vai estar cometendo um desvio de norma culta. Porque a regência verbal, gente, tem a ver com o uso da norma culta. Tá? É bem interessante falarmos sobre isso, porque a norma padrão diz uma coisa, a língua falada pelo povo diariamente diz de uma outra maneira. Então fica aquela confusão, né? Ah, mas eu escuto sempre as pessoas falando, o médico assistiu ao doente, eu assisti o jogo. Não. Eu assisti o filme. Não é assistir ao filme, segundo a norma culta, segundo a gramática. Ah, Jussara, então eu nunca posso dizer assistir o filme? Não, você pode dizer assistir o filme, mas na hora de escrever, você tem que escrever assistiu ao filme, senão você vai estar cometendo um erro de regência verbal. Tá? Então, é melhor falarmos e escrevermos conforme pede a gramática, né, gente? Olha só outro caso aí do verbo chamar. Chamar pode ser convocar, pode significar invocar, pode significar apelidar. Então, coloquei 3 exemplos aí, no sentido de fazer vir, né? Chamar. O poeta chamou, invocou, aí no sentido de invocar, invocou a plateia. Agora, no sentido de fazer vir, ela chamava pelo pai, convocava o pai. Chamei o menino de bobo, ou seja, apelidou aquela pessoa de boba. Tá? Então, são os 3 sentidos aí. Ah, olha só, namorar. Namorar é um verbo muito utilizado, né? Porém, a maioria das vezes, na maioria das vezes, não segue a norma padrão, tá? As pessoas não utilizam. Então, o que eu sugiro sempre? Sugiro que, em situações formais, né, em que o uso da gramática, da norma padrão está sendo avaliado, o que você deve fazer? Você deve seguir a gramática normativa. Então, com isso, quando você for escrever um texto para ser avaliado, né, uma prova, você vai precisar utilizar a norma culta, a norma padrão. Então, é importante você conhecer também, né? Mudança, mais uma mudança. Ah, acabei que eu não falei aqui do verbo namorar, né? Namorar não precisa de preposição, mas geralmente as pessoas utilizam no dia a dia. Cauã namora com Marina, as pessoas falariam. Só que não é namorar com. Quem namora, namora alguém, não com alguém. Então, Cauã namora Marina, João namora Maria. Então, por aí vai, tá? Não tem preposição. Verbo esquecer ou lembrar. Esquecer algo, lembrar algo. Nesse caso, pronominal. Esquecer quando for transitivo direto. Esquecer algo. Agora, se for pronominal, tiver pronome coladinho, vai ser transitivo indireto. Então, vai ser esquecer-se de algo ou lembrar-se de algo. Então, se você diz, Joana esqueceu, você não esqueceu do documento, esqueceu o documento. Agora, se você diz, ela se esqueceu, aí se esqueceu do documento. Isso é assim, parece complexo, mas de acordo com conforme você vai utilizando, vai se tornando mais fácil. O verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, e não prefere alguma coisa do que outra, conforme a gente ouve a maioria das pessoas falando no dia a dia. Só que a gramática diz que quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, a preposição correta é a preposição a, e não a preposição do. Agora, regência nominal. Regência nominal
é o aspecto mais simples. É só o uso da preposição, tá? É o uso das preposições em relação aos substantivos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, quem está alheio a. Quem está ansioso por, para fazer alguma coisa. Quem está apto a, para. Quem é incompatível com. Quem tem misericórdia, tem misericordioso com, para com alguém. Quem tem necessidade de alguma coisa. Preferível, quem prefere alguma coisa a outra. Aí nós temos exemplos, tá? Estou apto, quem está apto a, né? Joana está apta para desenvolver também. E ele tem aversão. Quem tem aversão a ou por, tá? Pilates é um grande benefício. Quem tem benefício? Benefício a. Benefício a quê? A saúde. Agora vamos ao último tópico dessa videoaula, que diz respeito às cartas abertas. Caracteriza-se como sendo gênero textual de caráter argumentativo, pertencente a uma pessoa ou até mesmo a um grupo, cujo objetivo é manifestar-se publicamente, revelando sua opinião ou reivindicando algo. Na carta aberta, a linguagem é mais formal, possui aspectos estruturais argumentativos e um objetivo, que é externar, expressar um tipo de situação. Além disso, o destinatário pode ser específico a uma pessoa, mas também amplo com toda a sociedade. Aí nós temos a estrutura da carta aberta, o que tem que ter, né? O local tem que vir nessa carta, a data, o vocativo, né? Para quem você está se referindo, é um órgão público, é uma pessoa, o remetente, o resumo do assunto, que é a síntese, a discussão que está sendo tratada, a reivindicação, a ideia, e, por fim, a sugestão ou a solução, né, para aquela questão. Enfim, o agradecimento pode vir ou não, é opcional. Aí eu coloquei um exemplo de carta, né, aberta, carta aberta aos meus familiares sobre a doação de órgãos. Olha só, essa pessoa colocou lá a data, conforme eu coloquei aqui, ó, local, tem que ter, né? E data, então tem que ter local e data, ó. Local, Maringá, a data, 12 de dezembro de 2016. E a quem ela está direcionada? Vocativo, ela está direcionada, nesse caso aqui, aos familiares da pessoa, tá? E aqui, ó, o remetente, né? Já tem aqui embaixo o remetente. Quem está mandando a carta é o Lúcio, tá? Aqui embaixo. Ele terminou, ele concluiu agradecendo, tá? Eu falei que era opcional aqui. O Lúcio fez o agradecimento à família. Enfim, aí tem um conteúdo da carta, né? Que fala sobre essa pessoa doar órgãos, como ela foi sensibilizada a respeito disso. Aí depois vocês podem fazer, inclusive, essa leitura com calma. Por hoje é só. Nossa videoaula termina aqui. Eu espero que vocês assistam o vídeo com mais tranquilidade, mais vezes, né? Parem nas informações, copiem, né, este conteúdo no caderno, porque ele vai ser muito útil para que vocês possam fazer as atividades, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem.